Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você enxerga um contraste no Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um Deus que, lá em Números 16, carbonizou 250 pessoas por discordarem dele e não querer seguir seus caminhos. Em Êxodo 32, sugeriu a Moisés para que ele apartasse do povo, para que ele mesmo destruísse o próprio povo e começasse do zero a partir de Moisés. Mas, lá em Mateus, o jogo já muda. Temos um Deus que diz: amem os vossos inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Em Mateus 26, Jesus repreende Pedro por estar usando a espada contra um romano. Você já se perguntou o que aconteceu? Por que existe esse contraste? Será que Deus mudou? Mas se Deus mudou, então a mesma Bíblia que diz que Deus é imutável se enganou? Será essa uma contradição bíblica? Bom, olá, meu nome é Samuel. Esse aqui é o meu canal Gigante Walk. Eu quero hoje abordar esse tema que me intrigou por tantos anos, né? O que aconteceu com Deus do Antigo Testamento e por que de uma hora para outra ele envia seu filho para nos ensinar a amar a todas as pessoas, amar o próximo, independente de quem seja o nosso próximo, sendo que até anos atrás ordenava a aniquilação de dezenas, centenas de pessoas, uma nação inteira. E até mesmo havia pena de morte nas suas leis. Mas, ao que parece, uma mudança intrínseca no caráter de Deus, na verdade, a gente consegue observar algo muito mais profundo do que isso. E é isso que eu quero abordar aqui hoje. A palavra de Deus diz que Deus tarda em irar-se. E olha, se a gente começa a destrinchar um pouquinho a Bíblia, nós vemos o quão isso é verdade. Quando o povo se rebelava contra Deus, não se rebelava por um pouquinho de tempo para depois Deus se revoltar contra o povo e tomar medidas radicais. Se a gente observar os relatos bíblicos, a rebeldia do povo nunca acontecia de uma hora para outra. Era sempre de forma gradual. E até Deus tomar uma providência, às vezes levavam décadas para que algo acontecesse, na verdade. Então Deus, sendo perfeito e santo, ele suportava um povo rebelde, mau, insubmisso e idólatra por muitos e muitos anos, até tomar de fato uma atitude para fazer com que o povo se arrependa dos caminhos que escolheram trilhar. Não bastasse isso, Deus ainda enviava diversos profetas, trazendo a mensagem do arrependimento, a mensagem do retorno às suas leis. Mas eles eram mortos, eles eram zombados, eles eram rejeitados. E olha só que engraçado, todas as vezes que Israel se arrependeu e voltou para o Senhor, ele os acolheu e os livrou. Caramba, será que Deus era tão ruim assim no Antigo Testamento? E lembrando que o povo acabava tomando para si costumes que povos pagãos tinham, indo contra tudo aquilo que Deus já havia ordenado através de Moisés. E Deus, sendo santo, não pode conviver com a impureza, com o pecado, com a maldade. E ainda assim, Deus esperava dezenas de anos até tomar uma medida mais rude, mais drástica, para pressionar o povo a retornar para o bom caminho. Um outro ponto que a gente tem que salientar aqui é que Deus faz a promessa para Abraão, através de sua fé, de abençoar todas as nações a partir dele. E Deus, sendo onisciente, sabia de tudo que haveria de acontecer, de cada caminho que o povo trilharia, porque Deus sabe o coração da criatura que ele criou. E ainda assim, Deus amou tanto a humanidade que escolheu a humanidade para gerar aquele que milhares de anos depois de Abraão viria para resgatar o povo da sua maldade. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, Israel claramente rejeita o próprio Deus, o mesmo que os tirou do Egito, o mesmo que entregou diversas vitórias nas batalhas, para ser governado não por ele, mas por um rei, por um homem imperfeito, falho, limitado, simplesmente para que tivesse uma gestão similar ao dos pagãos. É quase como um pai ouvir um filho dizer: não quero mais ser orientado por você, eu quero viver como aqueles do mundo e seguir meus próprios caminhos. E aqui a gente precisa esclarecer algumas coisas referente ao grau do pecado que uma pessoa comete perante Deus. Um ser humano pecar perante Deus não é como um filho desobedecer um pai.
porque o pai é a autoridade apenas da sua própria casa. Mas aqui a gente está falando de um Deus que ele é autoridade em todo o universo. Não há limites para o poder e para a autoridade de Deus. E para deixar claro essa questão de autoridade, a punição ela é proporcional à autoridade daquele que é ofendido. Como assim? Se eu ofender um cidadão comum aqui na cidade, qual seria minha punição? Qual seria a consequência disso? No máximo, a própria pessoa rebateria essa ofensa. Mas e se a ofensa fosse uma autoridade, um policial? Se eu ofendo um policial, a punição claramente é maior, eu posso ser preso. Agora, se eu ofendo um juiz, a punição é relativamente maior. A autoridade que um juiz tem sobre um policial é muito maior. Logo, a punição sobre o juiz ofendido é muito maior do que a do policial, que é muito maior por consequência ao cidadão. Então é justo pensarmos que se eu estou ofendendo ao próprio Deus com meus pecados, a punição pelos meus pecados é proporcional à autoridade de Deus. Logo, se eu ofendo uma autoridade infinita como Deus, a punição proporcional e justa é infinita. Então você pensa, mas se eu cometo erros aqui na Terra por X anos, seria justo eu passar a eternidade numa punição eterna? A resposta é sim. Você não precisa passar 30 anos ofendendo um juiz para receber uma punição de 30 anos, dependendo do grau de ofensa que você proporcionou a esse juiz. Da mesma forma, é com Deus. Então, quando falamos que Deus suportou com paciência por 40 anos um povo rebelde, um povo idólatra e um povo de coração duro, estamos falando de 40 anos do povo ofendendo a Deus. Como assim ofendendo a Deus? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quando nos corrompemos, corrompemos a imagem que Deus nos entregou. Corrompemos a sua própria imagem. Porque Deus nos criou para que pudéssemos nos parecer com Ele e nos relacionarmos de forma perfeita com Ele. E Israel era justamente o povo escolhido de todas as nações para representar o caráter de Deus. Então, agora dá para entender que Deus não estava sendo mal, mas justo perante a postura de Israel. Ao mesmo tempo que dizemos que quando Israel dominava as cidades, aniquilava aqueles povos, devemos lembrar que não eram povos inocentes e bonzinhos. Porque nós vemos Abraão questionando a Deus, conversando com Deus a respeito de quantos justos são necessários para Deus poupar uma cidade. E Deus é claro dizendo que se houvesse apenas um justo, Deus pouparia toda a cidade. Mais precisamente entre Gênesis 18 e 19, se tratando ali sobre Sodoma e Gomorra, a respeito do seu parente Ló, que ainda habitava naquele lugar. Então, para Deus permitir que uma cidade inteira fosse dizimada, como é o caso que vemos em Josué, capítulo 6, referente à cidade de Jericó, fica claro que era uma cidade completamente corrompida e nenhum justo mais havia ali. Porque também devemos lembrar que os povos pagãos, idólatras daquela época, queimavam seus próprios filhos em sacrifícios aos deuses deles, torturavam e matavam brutalmente os estrangeiros, tratavam os escravos como se fosse uma verdadeira escória, que do contraste da lei mosaica, os escravos tinham direitos e até a possibilidade de serem libertos. As mulheres eram tratadas como sub-humanas, e mais uma vez, não só as mulheres, mas como as viúvas na lei mosaica de Israel. As mulheres tinham direitos. E tudo isso, para o mundo, nas leis de Israel, era uma novidade, era um contraste muito grande. O que mostra o cuidado de Deus até com as minorias desde o princípio. Quando ninguém olhava para mulheres, crianças, escravos, quando essas pessoas ainda eram vistas como sub-humanos, Deus os tratava com direitos. E apesar da humanidade ter se tornado inimiga de Deus por causa do pecado, ainda assim Deus escolhe nos enviar Jesus para nos esclarecer o que é de fato as leis de Moisés. Ele não só esclarece, mas como também acrescenta as leis que já existiam. Ele não veio negar a lei, ele veio tornar a lei mais difícil. Porque antes, pecado era você cometer o ato de adultério. Jesus veio para dizer: se você olha e deseja,
você não precisa nem tocar naquela pessoa para estar em pecado. Jesus eleva o nível de santidade. A exclusividade que havia nos judeus agora se torna generalizada. Todos agora têm acesso à salvação. E Jesus, sendo Deus, veio à Terra, sendo 100% Deus e 100% homem. E como sendo Jesus perfeito, só alguém perfeito para pagar por um pecado infinito. E é daí que Jesus se sacrifica para pagar um pecado que nós cometemos. Jesus, o sacrifício perfeito, pagou com a própria vida para que nós não precisássemos. Então, houve mesmo um contraste entre Deus do Antigo e Novo Testamento? A resposta, obviamente, é não. Mas Deus foi revelado por povos de épocas completamente diferentes. E hoje nós temos acesso a Jesus, que nos revelou o verdadeiro caráter de Deus. E você me fala, qual a sua opinião sobre tudo isso? Concorda, discorda? Tem algo a acrescentar? Gostaria de estender um pouco mais esse assunto? Escreve aqui no comentário. Eu vou ler cada um dos comentários e responder. Se você ficou até aqui, Deus te abençoe. E eu oro para que esse Deus tão bom e maravilhoso tenha encontrado um caminho para o seu coração. Jesus te ama. E não importa qual é o seu pecado já foi perdoado na cruz. Se você já se arrependeu de toda a sua maldade, volte a Ele, porque enquanto você estiver vivo, nunca é tarde. Se inscreve no canal, porque esse é só o primeiro episódio dos assuntos que eu quero trazer aqui. Fique com Deus.